Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fairtrade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos o One Stop Shop. Olá a todos, o meu nome é Érica Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa feito para você, comprador, com assuntos relevantes e a participação de profissionais experientes no mercado, e um ambiente bastante descontraído. Olá pessoal, eu sou André Gugel, eu também sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O programa de hoje é sobre o novo comprador com a visão dos headhunters. É um programa muito especial que fala sobre como os headhunters enxergam esse profissional de compras de hoje e do futuro. E os patrocinadores do Papo de Comprador são Level, soluções especializadas em procurement, Avipan, viagens corporativas e eventos, e também contamos com o apoio de RCon Online. Olá pessoal, bem-vindo ao Papo de Comprador. Queria apresentar aqui para vocês os nossos entrevistados de hoje. Hoje a gente tem aqui a Adriana Martello, da Conectando Pessoas. A gente tem também o Guilherme Filgueiras, que é Executive Manager da Michael Page, e o Marshall Rafa, diretor executivo da Thomas Case. Olá, pessoal. Obrigado por estarem com a gente aqui hoje. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. Sejam bem-vindos. Bom, Muito obrigado. Queria começar... Prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar fazendo uma pergunta mais aberta, né? Para a gente fazer já um painel inicial de como que vocês veem hoje o mercado de trabalho, especificamente no momento que a gente está passando, e se puder dar um direcionamento no mercado de trabalho para o comprador, acho que seria legal. Então, eu queria ouvir um painelzão de vocês do mercado atual. Queria começar por você, Guilherme. Legal. Bom, o que eu percebo, né? Só me apresentando, como eu sou responsável por operações aqui dentro do grupo. Então, meu dia a dia é recrutar e atuar dentro do segmento, e o supply é um deles, e compras está dentro disso. O que eu venho percebendo dentro do segmento, a gente está tendo uma retomada de mercado importante, significativa. Eu acho que todo mundo tem acompanhado bastante a pandemia em si. No começo foi um pouco mais difícil e agora as coisas já se normalizando. Eu sempre falo que é muito mais difícil trabalhar quando você não tem previsibilidade. E agora, por mais que venha uma segunda onda, a gente já sabe como que vai acontecer, então isso facilita e nos ajuda também, o próprio executivo, então por isso que a gente sente o mercado numa retomada importante nesse sentido. E falando do comprador em si, durante a pandemia, né, o que a gente percebeu foi muito que foi uma posição extremamente demandada, principalmente no começo, porque estava muito mais difícil de você conseguir vender, né? Vender estava um pouco insensível ali, né? Delicado, então as empresas começaram a olhar muito mais onde eu consigo gerar save, né? Hoje, onde eu consigo gerar ganho, e sem dúvida compras é uma cadeira extremamente estratégica e significativa quando a gente fala nesse sentido. Então, posso falar até com uma certa propriedade de que a gente teve um aumento significativo das posições de compras. E aí eu posso falar até no nível mais estratégico do que no nível de entrada durante a pandemia. E agora a gente já vê um movimento um pouco mais similar ao que a gente via antes da pandemia em si, das posições, das demandas e tudo mais. Então eu vejo hoje um mercado muito importante, até porque as empresas estão se preocupando muito com o ano que vem. Então, para isso, as movimentações vêm acontecendo bastante ainda esse ano.
Então, de uma forma resumida, é um pouco do que eu tenho visto. Legal. E você, Marshall, como é que você vê esse momento? Obrigado pela participação. Como diretor executivo da Thomas Case, eu posso dizer para você com bastante tranquilidade. Passamos por um momento difícil, como todas as pessoas, como todos os profissionais em todas as áreas. Em particular, a área de compras, nós temos que olhar um pouquinho antes e não falar somente do período da pandemia, para não ficar muito específico. Olhando um pouquinho atrás, a área de compras, ela era vista dentro das empresas como uma área de custos. E nos últimos anos, ela passou a ser uma área estritamente estratégica. É uma área tão estratégica que as empresas hoje estão valorizando muito mais os profissionais de compras generalistas do que somente os especialistas. Eu acho que é uma área que deu uma guinada, os profissionais estão cada vez mais valorizados e cabe a eles também se valorizarem. Aquele profissional que só trabalhava com direta tem que começar a trabalhar, visualizar, buscar oportunidades de conhecimento de formas de compras indiretas também. Aquele profissional que só trabalhava com compras e não trabalhava com supply tem que começar a migrar essa posição dentro da empresa ou buscar novos horizontes. E mais do que isso, aquele profissional que está pensando que a gente está entrando num novo normal, ele tem que pensar que ele não pode ser um novo igual. Ele não pode fazer as mesmas coisas que ele sempre fazia. Ele tem que visitar parceiros, clientes, ele tem que fazer benchmark com empresas concorrentes, paralelas, fornecedores, acompanhar e entrar no mundo que nós entramos agora muito mais ainda na pandemia, que é o mundo digital. O profissional que não estiver integrado no mundo digital, com certeza absoluta, ele estará fadado a falir dentro da carreira dele ou do posicionamento da empresa, da categoria, da área e muito mais. Ele vai perder espaço no mercado. Bacana, você falou coisas assim bem relevantes aqui, a gente vai explorar bastante ainda aqui hoje. Adriana, agora, antes de a gente começar aqui, você falou que nunca trabalhou tanto na vida, né, Adriana? Eu acho que isso já induz a tua resposta, né? Sem dúvida nenhuma, a gente viveu e vive ainda, né? A gente está vivendo um momento de crise. E crise é um rompimento da nossa habitualidade, né? E diante da crise, a gente acaba inibindo a nossa capacidade de dar boas respostas, né, a diferentes áreas da vida humana. E diante disso vem a incerteza, né, e todos os sentimentos que assolam as pessoas no momento de crise, medo, incerteza, preocupações, enfim. Então, ao mesmo tempo que essa crise trouxe esse desequilíbrio, esse descompasso, eu vi que ela também trouxe grandes oportunidades, né? Uma pausa forçada para que as pessoas pudessem refletir sobre como estão conduzindo a vida, né? E que impacto isso tem na sua projeção de futuro. Então, de fato, a gente teve momentos assim de estagnação e parada e preocupações, e agora eu percebo que as pessoas estão conseguindo encontrar portas, né, para entender como podem, a partir desse cenário, construir novos cenários. Então, de fato, não só as organizações, mas as pessoas, eu sinto que têm feito um movimento de se reposicionar na vida, assim, de realmente aproveitar essa pausa forçada para conseguir fazer conexões importantes com aquilo que é a essência de cada um e como isso pode reverberar no mundo do trabalho. Então, eu nunca fui tão demandada assim, não só por organizações, mas também por pessoas físicas, para poder estabelecer planos diferentes, né, para o seu processo de desenvolvimento. Então, eu vejo que a gente está aí numa curva, né, ascendente de retomada, e principalmente, eu concordo com o Marshall sobre isso, talvez a crise ela tenha revelado de uma forma mais dura, mas mais concreta, quais são as reais competências que vão nos ajudar a construir esse futuro. E certamente elas estão muito mais no âmbito das soft skills, né, que são as nossas competências comportamentais, nossa inteligência emocional. A crise, ela nos colocou de frente ao espelho com isso, né? Como é que está a nossa competência e nossa inteligência emocional para lidar com um cenário que a gente desconhece e como a gente se posiciona sobre isso? Até antes de passar aqui o bastão para a Érica, né? Vocês já de largada falaram coisas assim muito bacanas aqui, né?
Primeiro, muito do que você falou, Adriana, que o Marshall falou, a gente falou em alguns capítulos anteriores, né? No primeiro capítulo da nossa saga aqui, a gente falou do profissional do futuro, que conversa muito com o Marshall falou, da questão do mundo digital que chegou, da indústria 4.0, da transformação do profissional, né? A gente falou do Fair Trade como soft skills importantes aí para todos, né? Mas focado para o comprador, que você comentou. E, Guilherme, você falou um negócio que eu achei interessante, né? Que essa onda 2 tem o advento que, como a gente já sabe como é que foi a onda 1, né? A nossa preparação, na onda 1 ninguém estava preparado, né? Não sabia o que havia, né? Falava-se em 2 meses, 1 mês e tal, e olha só, né? Esse tempo todo. Tem um aprendizado aí, duro, como você comentou, né, Adriana? Então, acho que essa primeira pergunta já gerou um painel bastante interessante aí. Cheio de informações. Sem dúvida, sem dúvida. E outra informação que surgiu também nessa primeira pergunta é a questão do crescimento, né? Vocês nunca foram, na verdade nunca foram não, mas estão sendo muito demandados, né? Então a gente está percebendo aí uma carência por profissionais, né? Porque se existe a demanda, tem que ter a oferta. E como que vocês estão enxergando, durante esta captação, a questão da qualificação dos profissionais disponíveis no mercado para que preencham essas vagas agora nessa retomada, né? O Guilherme comentou dessa retomada, a Adriana e Marshall falaram de competências, então juntando tudo, como é que está o mercado em relação à oferta e demanda aí de profissionais de compras? E eu queria começar por você, Marshall. Excelente pergunta. É muito comum, até mesmo uma empresa que não está acostumada a trabalhar com uma empresa especializada em hunting, e o Guilherme sabe disso, as empresas acreditam que, porque o mercado demandou de muitas demissões, de muitos processos, downsize, quanto mais profissional, então eu tenho mais qualidade. Não necessariamente. Quanto mais material humano nós temos, mais o recrutador, mais a empresa, ela tem que analisar as competências e mais do que isso, o lado comportamental, as competências comportamentais. E essa pergunta sua é extremamente interessante. Nós temos muitos profissionais disponíveis no mercado, é óbvio, no Brasil e no mundo todo. Só que nós temos que ver quais profissionais hoje estão qualificados para as posições. O que eles se prepararam para esse ou qualquer outro momento da carreira deles. Claro que ninguém se preparou para uma pandemia, não vamos entrar nesse mérito. Mas será que ele conduziu o seu idioma para chegar numa excelência? Será que ele buscou cursos específicos para trabalhar uma nova posição? Será que ele almejou dentro do planejamento de carreira, e seguindo o que a Adriana falou, fazendo planos para os anos seguintes, e colocou em prática esse plano? Será que esse profissional trabalhou o perfil dele comportamental, o perfil técnico dele, o currículo dele, que é o básico? Você vai encontrar que a maioria não. E só para você ter uma ideia, nós estamos nos deparando dia a dia com profissionais extremamente qualificados, que não conseguem cumprir, por exemplo, uma agenda com o recrutador, que não conseguem ter um sistema eletrônico, não conhece ferramentas como LinkedIn, Zoom, entre outras, Skype, não utilizam ou não utilizavam, tem dificuldade para fazer um processo seletivo digital. Você trabalhar com um profissional hoje num processo seletivo, onde ele não tem um comportamental adequado nem para a entrevista. Então, tudo isso, ele entra num funil de seleção. Então, quanto mais profissionais, mais cuidado nós temos que ter como recrutadores e as empresas também. Então, os profissionais também têm cada vez mais se preparando, mas nós estamos encontrando, nesse momento de demanda de demissões, muitos profissionais despreparados. E, com isso, perdendo oportunidades e tendo dificuldades para se recolocarem. Vagas existem. O que acontece é que os profissionais, muitas vezes, não estão preparados para as oportunidades. Não realizam o seu planejamento futuro. E você, Adriana, como que você vê essa questão? Bom, eu sinto, né, que concordo com tudo que o Marshall colocou e traria mais um ingrediente, assim, eu acho que a gente vem desde o século XX, né, e embora estejamos no século XXI, boa parte das empresas que eu conheço ainda operam como se estivesse lá na metade do século XX, né, então, além dos profissionais não estarem preparados para essa nova mentalidade que vem acontecendo e vem chegando no mundo do trabalho, as organizações também não estão, né? Então, a gente vê que, na verdade, esse profissional que o Marshall está dizendo tem dificuldade de, talvez,
enxergar essa nova mentalidade, porque ele também não vive essa nova mentalidade. A gente ainda tem organizações que ainda funcionam de forma vertical, que ainda é comando e controle, né? Então, as pessoas nem conseguem experimentar muito do que significa esse novo estágio do desenvolvimento humano. Nós ficamos muito tempo, e nós somos ótimos em construir conhecimento. Então, hoje, se a gente for ver do ponto de vista da neurociência, da cognição, da inteligência, nós avançamos muito, mas a gente avançou quase nada no nível da consciência. E não adianta, a gente não muda comportamento se a gente não muda mentalidade, né? Então, não adianta eu me equipar, né? E eu vejo muito isso, os profissionais muito preocupados em se equipar com ferramentas, né, métodos ágeis e todo tipo de ferramental que hoje nós temos no mundo do trabalho, mas não mudam o mindset. E aí, se não muda o mindset, a ferramenta não vai ajudar em nada, né? Ela só vai ser mais uma ferramenta, né, na mesma lógica de aplicação. Então, eu penso que aí tem um grande desafio, né? E pensando assim, na área de suprimentos, na área de compras, né? Se ela quer efetivamente estar no centro da decisão, os profissionais de compras vão ter que entender que eles, talvez o grande papel seja, de fato, um facilitador de negócios e muito menos um operacional. Mas o que eu vejo ainda, em boa parte dos clientes que eu opero, em empresas de grande porte, é que boa parte do contingente dos profissionais da área de compras ainda estão muito plugados, né, num modelo de área operacional, com super especialidade, mas menos visão holística, menos visão de negócio, menos visão de mercado. Então, eu acho que aí a gente tem um longo trabalho, né, eu percebo, assim, para conseguir conectar a competência profissional e, ao mesmo tempo, a estrutura organizacional abraçando esse novo mindset. Antes de passar para o Guilherme, eu queria fazer um comentário, porque assim, é muito interessante que vocês já colocaram aqui nesse painel, porque juntando as duas informações, a gente tem, no ponto do Marshall, a questão do controle, do que está sob controle da pessoa, né? Talvez o comprador, dentro de uma organização, enfrentando as dificuldades que você mencionou, Adriana, ele leve um tempo muito longo para romper essas barreiras, até o limite do controle dele. Mas, em compensação, o que o Marshall mencionou é a questão, o que está sob meu controle? Está sob meu controle fazer cursos, idioma, etc. Porque isso vem a favor do que a gente vem apresentando, né, André? Nos programas anteriores, sem né? dúvida. De como o comprador ele tem que ser protagonista da sua carreira, né? Então, é sempre muito importante. E você pontuou uma coisa muito bacana, Adriana, porque quando a gente fala de transformação digital, a transformação digital ela é pautada primeiro por pessoas, depois por processos e depois por tecnologia, né? Nessa sequência. E você falou isso muito bem, que não adianta ter ferramenta se não tem a mudança de mindset, né? Então, está tudo muito alinhado. Só para concluir, você falou uma coisa muito legal, que também já falou bastante aqui, né? Principalmente na questão da cultura corporativa. Não adianta você trazer o cara que é o top number one do mercado para trabalhar numa empresa que vai fazer comando e controle, como você falou, né? Que a aderência tem isso, né, no dia a dia, né? Esse cara não fica, ele vai embora. Né? Não aguentar. Então, segue a missa. E você, Guilherme? Não, muito bom. Eu concordo com os meus colegas aí, acho que são visões bem bacanas sobre a realidade hoje do profissional de compras. Só que eu acho que também tem um ponto bem relativo aí, que acho que todo mundo na pandemia, principalmente, começou a pensar bastante nisso, que é o que eu quero, né? Porque eu acho que, assim, não adianta também você querer entrar na onda de que o mercado hoje demanda por esse tipo de profissional, mas se não for uma vontade tua, aí é uma quebra lá em cima. Aí não só de mindset, que eu acho que talvez não vai ter o sucesso. Acho que é muito desse profissional entender se ele quer isso ou não. E um outro ponto importante é qual empresa hoje tem uma cultura que se adequa à minha forma de trabalhar. É claro, eu concordo com os meus colegas, assim, existem empresas, e é até engraçado, né, que a gente olha de fora, a gente pensa que são processos extremamente modernos, as coisas totalmente diferentes, high-tech, 4.0, e não, isso é uma empresa extremamente clássica na forma de se trabalhar, na sua burocracia, mas esse é o modelo da empresa, é assim que a empresa trabalha. Então, acho que toda essa parte que o Marshall trouxe, por exemplo, dessa atualização do profissional de compras, eu acho que é primeiro se
esse profissional tem a intenção de atuar dessa forma, porque sim, o futuro é esse. O profissional de compras do futuro não é um profissional ali do bater bumbo, do fazer o mais do mesmo, do espremer fornecedor, aquela coisa bem antiga que a gente fala. A tecnologia é uma ferramenta extremamente importante de auxílio para esse profissional de compras, que quem não estiver habituado a isso, naturalmente lá na frente, e aí vai ser inevitável, no futuro não vai existir mais empresas que vão atuar ainda com esse modelo, porque o próprio mercado, o ambiente profissional ali vai engolir ele nesse sentido, quem não tiver atualizado dessa forma. Mas eu acho que a pessoa tem que ter essa vontade. Acho que quando a gente fala de processo de recrutamento, a gente está falando de um ser humano, de uma pessoa. Então, o que ela quer, a vontade dela deve ser respeitada. Ele quer crescer na carreira dele, aí muda um pouco o processo, né? Se ele quer crescer na carreira, se ele tem vontade de ser um comprador diferenciado, e quais setores ou empresas que você quer trabalhar, o que esses mercados demandam hoje desse profissional de compras? Aí sim investir em você. Investir num curso, num idioma, algum tipo de aprendizado que para você é relevante. Acho que muita gente tem feito isso na pandemia também, aproveitado várias lives, cursos online grátis. Acho que tudo isso, o conhecimento, ele é o principal ponto de desenvolvimento e crescimento de qualquer profissão, né? Não só de compras também. Então, ele sempre agrega, né? Ele sempre vai ser valorizado. Mas acho que é muito importante você também se situar, entender o que você gosta de fazer, qual que é o teu talento, atuando em cima de que tipo de cultura de empresa. Eu acho que é um match, né? Tem que ter esse sim dos dois lados, né? Do casamento que todo mundo fala. Então, eu acho que tem um pouco disso, desse profissional se entender onde ele está, para onde ele quer ir, o que ele precisa para chegar nesse caminho que ele quer seguir. E estão aproveitando o papo de comprador também, né? As lives, os cursos e o papo de comprador agora, né? É verdade. Aí, Ô, Guilherme, você falou uma coisa que... É um meio maravilhoso. Você falou uma coisa que, assim, contando um caso rápido, há muitos anos atrás, não vou dizer quantos anos, quando eu comecei, eu vi a empresa que eu fui trabalhar, meu primeiro emprego, né? Poxa, tinha uma imagem assim tão hardcore, né? Falei, poxa, deve ser um negócio do cacete, né? Só que eu entrei como trainee, né? Foi para carregar a caixa e limpar chão, né? Eu falei, poxa vida, eu achei que era um negócio assim tão incrível. É tal da expectativa e realidade, né? Mas vamos lá. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta bem específica, tá? Para vocês. É uma pergunta desafio até. Para o comprador aqui que está assistindo. Na visão de vocês, se vocês tivessem que personificar um perfil assim, de um comprador que seria o cara, né, para as empresas, como seria esse cara, né, esse comprador que é desejado hoje pela maioria das empresas, do ponto de vista de conteúdo, de soft skill, de hard skill? Como é que você... Se tivesse desenhar, o cara é louro, alto, bonito, enfim, como que tem que ser esse cara? Vou começar por você, Guilherme. Não, legal. Com certeza, uma pessoa que tem uma base acadêmica muito boa, muito forte, porque a profissão de compras exige uma formação acadêmica bacana, não só na parte de graduação, mas de cursos, pós ou MBA, algo específico que você possa ter. Que tem uma habilidade e uma forma de trabalhar globalizada. A pessoa de compras não pode ser uma pessoa regional, ela tem que ter um entendimento de desenvolvimento, de fornecedores, não só daqueles dos principais. E quando eu falo globalizada, é entender tudo que acontece no mundo, porque uma notícia hoje, ela impacta no teu negócio amanhã, entendeu? Então, você tem que ter esse tipo de visão holística do negócio de compras, não só como uma área de negociação de comprar melhor, digamos assim. Nem sempre comprar melhor é com o melhor preço, né? Mas é você conseguir dividir os seus fornecedores, classificar ele entre níveis, entender que às vezes não são players nacionais, mas sim internacionais, para que você tenha algum tipo de diferencial competitivo lá na ponta. Então, que tenha, falando do currículo, vamos dizer assim, que tenha uma formação acadêmica, passagens sólidas nas empresas, onde consiga ter um período que desenvolva um bom trabalho, que tenha um começo, meio e fim, acho que isso é importante. Falando de idioma, também é muito importante para um comprador hoje, minimamente o inglês. A gente tem percebido uma demanda bem alta por espanhol também, porque a gente tem um pouco de uma visão de que na América Latina o inglês também funciona, mas você falar a língua do país é um diferencial. Então, também eu percebo que compras também tem bastante essa especialidade. E na outra ponta, quando eu digo de comportamento, que a gente vai ali para uma parte mais de competências, de atitude e tudo mais, é muito desse profissional globalizado, que entende e veja esse fornecedor dele como um parceiro de negócio, alguém que faz parte do business, que ele tenha esse envolvimento desse parceiro junto com ele, então que tenha essa atuação mais justa com toda a cadeia e esse lado globalizado. Isso eu vejo muito importante se a gente olhar hoje os principais compradores ou diretores de compras e tudo mais,
naturalmente, eu brinco que esse cara é como se fosse alguém do mercado financeiro, sabe assim? Ele olha a bolsa para decidir aonde ele vai comprar, como ele vai comprar, o que ele vai fazer, porque ele sabe que o que acontece no mundo impacta, sim, num ponto para ele importante, que é onde vai desenvolver o fornecedor, uma matéria-prima que vai ser comprada. Então, acho que, além do básico que a gente atende de compras hoje, que é a parte técnica, é ter esse lado de inteligência e de utilizar a parte de compras como uma área estratégica do business e não de suporte. Acho que esse seria o perfil ideal. Legal. Adriana, como seria esse Superman ou Superwoman na sua visão? Bom, esse super-homem, essa super-mulher, eu concordo com tudo que o Guilherme disse. Eu acrescentaria, de fato, as competências comportamentais, que eu considero que são relevantes para esse papel. Primeiro, assim, eu entendo que o pensamento crítico é um aspecto importante, assim, essa capacidade de poder olhar além, de poder enxergar o todo e de poder estabelecer aprofundamento e se perguntar e se, né? Então, acho que pensamento crítico é um ponto importante. E do ponto de vista de competências comportamentais, fundamentalmente, o que um comprador faz pressupõe estabelecer ótimas relações, né? Com o fornecedor, com o cliente interno, com os seus parceiros, e, portanto, eu entendo que a escuta é uma ferramenta essencial para um bom comprador, poder escutar, poder entender as necessidades do negócio, poder entender o que acontece, né, do ponto de vista do próprio fornecedor. Me parece que aquela negociação de barganha não tem mais espaço no nosso mundo, né? Então, a gente precisa ir para negociações mais integrativas, de ganho mútuo. Então, se equipar sobre isso, se equipar com ferramentais desse tipo, né? E desenvolver essa inteligência emocional para poder compor com outras pessoas, né? Para poder exercitar uma boa influência e, fundamentalmente, ter visão do todo, né? Então, aí entra uma flexibilidade cognitiva também, que é essa capacidade de reaprender, de aprender, desaprender e reaprender, né? Me parece que são aspectos importantes, já que a gente está num ambiente que cada vez mais as questões técnicas vão ter prazo de validade pequeno, né? Então, o que efetivamente a gente vai precisar é ter muita curiosidade, e acho que essa é também uma competência importante do comprador, muita curiosidade para desbravar novos caminhos, né? E poder estar sempre atento aos movimentos da vida, né? Do mercado, da organização e da vida, né? Então, curiosidade, flexibilidade cognitiva e inteligência emocional, acho que são 3 pontos bem significativos. Adriano, antes de passar até para o Márcio a pergunta, eu queria só fazer um comentário. Eu torço muito para que isso que você falou seja verdade, principalmente que os líderes das empresas que contratam esses profissionais, que também entendam dessa forma, que demandem dele exatamente esses skills que você está falando, de trazer uma relação justa com os fornecedores e não apenas o resultado na última linha, que preserve a questão do relacionamento e que os frutos desse relacionamento sejam também valorizados como entregáveis por parte desses profissionais, que os líderes enxerguem isso como um ativo importante. Sair do velho modelo de saving, né? Sem dúvida. Márcio, por favor. Exatamente. Olha, em primeiro lugar, temos que salientar que não existe empresa ideal, profissional ideal, super-homem, mulher maravilha e nem super-empresas, né? É um casamento, é uma união, e muitas vezes você conhece a união durante o percurso, não é verdade? Porque no início é namoro. Também é importante ressaltar que o profissional ideal é aquele que casa com a cultura da empresa, casa com a equipe, com seus líderes e consiga desenvolver o seu papel. Às vezes é um excelente profissional para aquela empresa, mas a empresa não é uma excelente empresa para aquele profissional e vice-versa. Então, esse é o primeiro, é o start, é o primeiro ponto de partida. Depois, pensando hoje nesse mundo atual, o comprador, eu chamo de novo perfil de comprador, ele tem que pensar que, independentemente do produto, ele tem que visualizar como se fosse um commodity, antecipar. Poxa vida, se eu estou vendo que o mercado está mudando
e eu estou trabalhando, por exemplo, com produto alimentício, vou antecipar uma negociação em compra de milho, soja, por quê? Porque eu sei que amanhã vai vir essa demanda e eu vou ter esse produto e eu vou ter uma rentabilidade possível para trabalhar. Visualizar também que hoje os fornecedores não são mais aqueles que eu vou espremer até tirar a última moeda, porque esse não traz a qualidade, muitas vezes também traz um prejuízo futuro. É trabalhar o melhor entrega, o melhor produto e trabalhar o fornecedor como parceiro. Também do lado do capital humano, capital intelectual, trabalhar com que esse profissional, o novo comprador, tenha a visão de desenvolvimento, resiliência, flexibilidade e hands-on. Aquele profissional operacional, com todo respeito àquele exemplo anterior que você deu, pega a caixa, levanta a caixa, leva a caixa, ele não existe mais. Mas se precisar aquele profissional que está atrás de uma tela, que está mexendo no RP, precisar pegar uma caixa, a empresa vai precisar disso. Agora, muito interessante, eu tenho que colocar um ponto para vocês. Eu tenho 47 para 48 anos, estou aqui no grupo há quase 21 anos, né? E até alguns anos atrás, era muito visualizado, muito importante trazer profissionais da geração Y, que trocava de empresa 2 anos, 1 ano, 6 meses estava numa empresa, noutra empresa. Pré-pandemia já começou a mudar. Agora, a gente está recebendo essas vagas, estamos escutando as empresas, verificando o perfil das oportunidades, e a primeira coisa que os gestores, os diretores, os responsáveis, os donos das vagas dizem para nós: nossa, mas eu não quero mais um profissional que ele tenha instabilidade. Por quê? Porque hoje, com menos profissionais, com mais demanda, esse profissional ele tem que ser integrado na empresa, valorizado com a cultura da empresa, e mais do que isso, a empresa não quer perder esse profissional a curto e médio prazo. Então, até alguns anos atrás, tinha um perfil que não, eu não quero mais um profissional que fique 5, 6 anos numa empresa, 8, 10, eu quero um profissional que é rotativo, que conheça, tenha novas culturas. Hoje, a gente está vendo diferente. As empresas estão avaliando os perfis de qualquer segmento, de qualquer profissional, especificamente no comprador. Eu não quero um comprador que pula de galho em galho. Eu quero um comprador que se identifique comigo, eu consiga desenvolver esse profissional para mim e ele desenvolva a carreira. Se ele vai ficar 5, 10, 15 anos, é um casamento. Mas eu não quero mais um profissional estável. Então, ele tem que ser flexível, ter resiliência, hands-on e mais do que isso, foco e desenvolvimento, estabilidade. Quando eu falo estabilidade, é comportamental e, é óbvio, profissional também. Legal. Excelente. O papo tá demais, né? Sim. Tá cheio de informação, mas a gente vai ter que continuar na próxima semana, André. Não cabe tudo, né? Não cabe tudo. Ainda vem muita coisa interessante por aí, gente, na parte 2 desse episódio. Então, ativa o sininho para não perder a parte 2, porque tá demais. Compartilha com os amigos, né, esse episódio e também os que já passaram do Papo de Comprador, e aproveita o nosso acervo que está disponível na página do Procurement Club no YouTube e no Instagram, para você continuar aí se desenvolvendo conforme todas as dicas que estão aparecendo aqui, tá bom? E a gente se vê semana que vem.